Mano, o episódio de hoje tá incrível, Absolute Cinema. Se você gosta de anime assim como eu, me ajuda a bater a meta de 100 inscritos aqui no canal. Se inscreve aí na moralzinha. Agora sem enrolação, bora pro recap. Rain continua pensando por que Sung estaria ali naquele portal de ranquear. Então ela se prepara para entrar na dungeon. Porém, ela lembra que não trouxe nenhuma arma com ela. Ela pede para o líder da equipe de escavação uma arma, uma espada ou uma lança. Mas ele informa que não tem essas coisas ali e entrega uma picareta. E isso acaba com toda a expectativa dela e entrega a picareta de volta. Porém, ela volta atrás com sua decisão e pega a picareta mesmo. Ela o agradece e entra no portal. Voltando na dungeon, todos estão se borrando de medo, pois o chefe é de um nível muito superior. O líder do grupo pergunta ao boss por que ele os trouxe até ali. Ele responde que era por pura diversão, que todos ali seriam torturados, mortos um por um pela diversão dos soldados. O líder do grupo se irrita ao ver que o chefe os enxerga apenas como entretenimento. Sung fica apenas parada em meio aos outros caçadores. Porém, o chefe percebe que havia alguém diferente no grupo. O líder do grupo avança para atacar o boss e ordena seus amigos que ataquem juntamente com ele, mas todos estavam paralisados ao sentir tamanho poder daquele chefe. Então ele age sozinho e parte para cima do chefe, que se protege com um escudo de magia. Em seguida, ele usa uma magia de gravidade e o joga contra o chão várias e várias vezes. Quando ia ser finalizado, o nosso prota salva o dia com sua velocidade e o protege. Sung diz que interferiu só porque todos corriam um sério risco de vida. Ele pede autorização para acabar com todos os orcs ali. O líder, que quase nem conseguia falar direito, o autoriza. E é aí que a bagaceira começa. O chefe da dungeon não considera Sung como um oponente digno e compara-o com um macaco. Sung confessa que nunca havia sentido uma aura como aquela. Ele diz que a química entre eles era terrível, mas era terrível para o boss. Enquanto isso, a equipe da Associação de Caçadores vai até o portal onde Sung está. Mestre de mineração pergunta se havia algo de errado por ali. Então ele o informa que estaria atrás do caçador Sung e descobre que ele havia entrado no portal como carregador. Então eles começam a entrar no portal até que sentem a presença ameaçadora do boss. Enquanto isso, Rain encontra uma pilha de orcs mortos e se questiona como a equipe secundária foi capaz de fazer aquilo. Porém, mesmo se eles tivessem feito tudo aquilo sozinhos, ela sentiu a presença do boss e sabe que eles não conseguiriam matá-lo sozinho. Voltando à batalha, o boss começa a zombar de Sung pelo tamanho do exército das sombras se comparado ao dele. Ele fala que Sung seria muito tolo ao desafiá-lo com tão poucos soldados. Para calar a boca dele, Sung ativa a habilidade Domínio do Monarca. Essa habilidade foi adquirida ao chegar ao nível 70 quando Sung estava no Castelo Demoníaco. Ela é capaz de aumentar muito o status de suas sombras. O grupo de Sung fica desacreditado ao ver tanta mana vindo dele. Eles assistem a Sung massacrando aos orcs e dizem que é o mesmo que ver a vice-mestra da guild lutando. Eles não entendem porque ele estava como transportador e não à frente da batalha. O boss começa a eliminar os soldados de Sung com a magia de fogo e diz que seu exército não é nada, não passam de espantalhos. Porém, ele mostra que pode trazê-los de volta quantas vezes forem necessárias. Ao ouvir isso, o boss começa a atacar Sung sem parar com sua magia e diz que vai continuar destruindo todos os seus soldados até a sua mana chegar a zero. Só que Sung tem mais preparo que o Batman e tem o seu pote de mana que pode recuperar sempre que quiser. Enquanto isso, fora do portal, a Associação de Caçadores começa a medir novamente o poder do portal e diz que o portal é de rank A, mas chega a ser quase de rank S. Choi fala que precisa dar apoio ao grupo lá dentro. Voltando à luta, o boss diz a Sung que não importa o que ele faça, seus soldados são superiores aos dele, tanto em quantidade quanto em qualidade, mas Sung o responde dizendo que vai mostrar o terror de lutar contra um necromante. Então ele solta um erga-se e transforma todos os orcs mortos em soldados das sombras, e ainda fala que irá transformar o boss em um de seus soldados das sombras. O boss fica puto e manda seus soldados mais fortes trazerem a cabeça de Sung. Enquanto isso, Choi conversa com sua assistente sobre o portal e pede a ela que solicite a ajuda de todos os caçadores de rank alto da guild imediatamente, e que se isso não for suficiente, será necessário pedir a ajuda das guilds Tigre Branco
e ceifadores, mas vai tentar resolver antes que chegue a isso. Voltando à luta, temos os combates das sombras principais de Sung. Ele percebe que elas são mais fortes mesmo com a quantidade inferior. Nisso, o grupo pensa em voltar para a luta para ajudar Sung, porém o boss usa sua magia para impedi-los e diz que eles são meros figurantes e estão ali somente para assistir. O boss começa a atacar Sung novamente e diz que já está cansado dele, porém o ataque do boss é bloqueado pela imunidade de Sung. Então ele ordena a seus magos que ataquem o boss. Ain chega ao local da batalha sem entender nada. O boss usa sua magia para ficar gigantesco e tenta pisar em Sung, que desvia facilmente. Ele começa a queimar toda a área novamente com sua magia de fogo, mas Sung continua intocável. Sung cega o boss com um ataque e usa algumas correntes para prender o boss e derrubá-lo. Nisso, a associação de caçadores chega ao local e fica abismada ao ver que Sung tinha tudo sob controle. Sung transforma todos os orcs mais fortes em soldados da sombra, faltando apenas o boss em sua frente, que não aceita sua derrota e continua tentando atacar Sung. Só que dessa vez, quem luta com ele são as sombras de seus antigos subordinados, que o finalizam cortando sua cabeça. Sung finalmente o transforma em um soldado das sombras e o nomeia como Tusk, que se torna uma sombra de rank cavaleiro de elite. De repente, o grupo mais a associação vai falar com Sung. Ele nem tinha notado a presença deles ali. Jinshui pede a todos que deixem aquela situação em segredo e informa que no dia seguinte todos irão entender o que aconteceu. O líder do grupo agradece a Sung pessoalmente, dizendo que se não fosse por ele, todos ali teriam perdido suas vidas. No dia seguinte, Choi conversa com Song sobre o que aconteceu na dungeon. Ele pergunta se Sung era mais poderoso que ele. Então Song responde com outra pergunta: se Choi seria capaz de fechar uma dungeon de rank A sozinho. Então Choi diz que não. No dia seguinte, Sung encontra com Jinho para falar sobre a guilda de caçadores. Enquanto isso, em frente ao prédio da associação, vários repórteres aguardam para o anúncio de um novo caçador. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você chegou até aqui, você gostou do vídeo. Então ajuda a gente com a nossa meta de 100 inscritos. Tamo junto, fui!